Olá, meus queridos. Meu nome é Daniela Estevam, sou professora de História e hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo da aula anterior, que foi Segunda Guerra Mundial. Nós vimos os antecedentes, os fatores que levaram a esse conflito, o não cumprimento do Tratado de Versalhes pela Alemanha e o seu novo estilo de guerra, chamado Blitzkrieg. E também analisamos a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos no conflito. Vamos continuar nossa aula então, para a gente entender como que acabou tudo isso. A partir de 1941, vai ter início a contraofensiva dos aliados. E de 41 a 1945, eles começam a se armar e o eixo passa a sofrer várias derrotas. Esse período vai estar marcado pelo avanço de uma série de tecnologias. Serão construídos novos navios, aeronaves, tanques, submarinos, além da criação de outras tecnologias, como por exemplo o carro anfíbio, que vai ser essencial para o desembarque no dia D, pois ele servia tanto para o mar quanto para a terra. Entre as principais novidades da Segunda Guerra Mundial, a gente pode destacar também o radar, o sistema de comunicação por micro-ondas, o fuzil mais rápido, os mísseis balísticos e os primeiros computadores, que eram chamados de processadores analógicos de dados e serão essenciais para decifrar os códigos dos inimigos. E é claro, não podemos esquecer da mais temível, que foi criada na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, arma com alto poder de destruição. Após o ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos ficou fragilizado e precisou de um tempo para se organizar antes de enfrentar diretamente a Alemanha. Junto com os aliados, eles vão investir em guerras que vão liberar o território africano, promover a rendição da Itália e, por fim, criar uma mega operação para libertar a França e atacar a Alemanha. Muitos questionaram o posicionamento do presidente estadunidense, que ao invés de jogar todas as suas forças contra os japoneses que tinham feito o ataque a Pearl Harbor, ele decidiu que era mais importante acabar com Hitler primeiro, que era um problema maior, para depois voltar as suas atenções para o Japão. E foi isso que ele fez, junto com Canadá e Inglaterra e parte revolucionária da França. Eles organizam o Dia D, o Dia Decisivo. Essa foi uma das maiores operações militares da história. Seguindo os moldes da Blitzkrieg, os aliados atacam pelo ar, terra e mar, numa operação composta por 150 mil homens, 14.200 barcos, 600 navios e milhares de aviões. O desembarque foi programado para a região da Normandia, no norte da França, um pouquinho mais distante da Inglaterra, na tentativa de enganar Hitler, que achava que seria numa região mais próxima. O general que ficou responsável pelo comando dessa operação foi o Eisenhower, chamado de Ike, e que previa aproximadamente 25% de baixas nesse ataque. Mas felizmente não foi tudo isso. Eu trouxe aqui para vocês um trecho de um filme chamado Resgate do Soldado Ryan. Ele não é baseado em fatos reais, é uma ficção, mas o início do filme mostra muito bem como foi esse desembarque. Vamos conferir. 6 de junho de 1944. Setor Cão Verde, Praia de Omaha. Liberar a rampa! 30 segundos! Fiquem com Deus! Grupo de estibordo, grupo de bombordo, rápido! Cuidado com os buracos de morteiro! Cuidado com a areia em suas armas! Vejo vocês na praia! Olhem os buracos de morteiro! Direita e esquerda, cuidado!
As cenas são fortes, mas mostram muito bem como aconteceu. E após vencer essas batalhas, os aliados libertam a França e partem em direção à Alemanha. Ao mesmo tempo, na parte oriental, Stalin consegue vencer as tropas de Hitler e também parte rumo à Alemanha. Dessa forma, Hitler estava encurralado, precisando defender seu território em 2 frentes de batalha, o que se torna praticamente impossível vencer a guerra. Mas antes de continuar, eu trouxe uma curiosidade sobre o dia D. Foi o Batalhão Fantasma que enganou Hitler. Como eu já havia dito, foi o general Eisenhower que comandou o dia D. Mas o general Patton queria participar diretamente desse dia. E Hitler sabia da influência de Patton no exército americano. Ele não conseguiu a liderança do dia D devido a alguns problemas com alguns soldados. E o medo que o presidente americano tinha dele desobedecer às ordens e partir em direção à Rússia, o que não era o objetivo no momento. Mas Patton foi essencial para dar certo o dia D. E sabe como? O exército americano criou uma série de infláveis, balões infláveis que imitavam tanques, aviões, veículos. E como o sistema de radar ainda não era tão eficiente, e as fotografias também, não dava para ter certeza se era ou não. À noite, um pequeno grupo de soldados faziam marcas no chão, dando a entender que as tropas tinham caminhado. E faziam sons através de alto-falantes que haviam gravado as tropas andando e se movimentando. Nisso, a espionagem alemã ficou sabendo e Hitler foi obrigado a mandar uma parte das suas tropas em direção ao sul da França. Mas chegando lá, não tinha exército algum. E ele acabou, de certa forma, sendo pego de surpresa com o ataque à Normandia. Mas e a participação brasileira? Como foi? Eles entraram na guerra? Diferentemente da Primeira Guerra Mundial, o Brasil participa efetivamente. A princípio, ele mantém uma postura de neutralidade. Até que vem um governo americano, chega para Getúlio Vargas e fala, e daí, qual vai ser a sua posição? Isso era um problema, porque Getúlio Vargas era muito amigo de Mussolini e tinha algumas posturas autoritárias. Mas depois de muita conversa e acordos, e também com o ataque de navios brasileiros, o governo decide apoiar os aliados. E em troca disso recebeu uma colaboração econômica, ajuda para reforçar as Forças Armadas brasileiras e apoio para a construção de uma indústria de base. Mas como a princípio a posição do Brasil era de neutralidade, muitos brasileiros achavam que isso não ia acontecer, que o Brasil não ia participar da guerra. E começaram a fazer piadinhas com provérbios populares, tipo, nem que a vaca tussa. Mas o mais comum foi, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil participar da guerra. A cobra fumou. E como o brasileiro não tem jeito em qualquer período da história, sabe qual foi a insígnia utilizada pelo Brasil, a marca? Uma cobra fumando cachimbo. E assim o Brasil envia para a Itália a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Ela foi composta por 25 mil soldados, 42 pilotos e 400 homens de apoio para a Força Aérea Brasileira. E no final, a participação brasileira foi essencial para a vitória dos aliados diante dos italianos. Essa imagem nos mostra os pracinhas ao chegar na região do Monte Castelo pós-libertação e sendo muito bem recebidos pelos italianos. Agora nós vamos falar de um assunto bem difícil, mas que é importante ser estudado para que isso nunca mais ocorra, que é o Holocausto. Holocausto significa prática de perseguição política, religiosa, étnica e sexual, estabelecida pelos governos autoritários na Segunda Guerra Mundial. Os alvos desse holocausto foram os negros, ciganos, homossexuais, comunistas, mas principalmente os judeus. A princípio, Hitler faz uma prática de isolamento, separando os judeus em guetos, pequenas regiões dentro das cidades, onde eles ficariam isolados e trabalhando para o governo. Depois ele vai criar os campos de concentração, com o objetivo de fazer com que esses judeus e todos esses que eram excluídos trabalhassem e vivessem ali, separados da raça pura alemã. Mas com o tempo, ele resolveu transformar esses campos de concentração em campos de extermínio.
E o resultado foi a morte de aproximadamente 6 milhões de judeus. Nesse mapa a gente pode ver a região da Alemanha e da Polônia, e cada bola em amarelo, vermelho e verde são campos de concentração, que depois se transformaram em campos de extermínio. Na próxima imagem a gente vê o portão de entrada do maior campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, chamado de Auschwitz, que ficava na Polônia. A imagem que está escrita no letreiro em cima desse portão é: o trabalho liberta, mas liberta quem, né? Depois do mesmo campo de concentração, a gente vê uma linha férrea que foi construída especificamente para levar os judeus para esse campo de concentração. Essa era a única função dessa linha férrea. Na próxima imagem a gente vê como eles ficavam, né, dormindo, empoleirados todos juntos, sem estrutura, sem higiene nenhuma. E como a alimentação era muito precária, aqueles que sobreviveram ficaram muito magros. Quando resolveram transformar os campos de concentração em campos de extermínio, eles queriam maneiras eficazes de matar os judeus. A princípio eles utilizaram balas, né, rifles, mas aí o custo era muito alto. E por fim, eles descobriram um gás venenoso e começaram a utilizar as câmaras de gás. Os judeus entravam ali, achando que ia tomar banho, e saíam mortos. Os corpos eram jogados em valas comuns. Em alguns casos, eles colocaram fogo, outros não. Como aparece na imagem, usavam os fornos para poder queimar esses judeus. E em 1945, a guerra na Europa chega ao fim. Mussolini já havia sido capturado, espancado e executado em praça pública. E com o avanço dos aliados, tanto do leste quanto do oeste, né, pelas tropas russas e pelas tropas americanas, Hitler cometeu suicídio. Entre os dias 4 e 11 de fevereiro de 1945, os 3 grandes líderes aliados vão se reunir na Conferência de Yalta. Roosevelt como presidente dos Estados Unidos, Winston Churchill como primeiro-ministro inglês e Stalin como representante da União Soviética. Eles ficaram conhecidos como os 3 grandes e a partir daí começaram a decidir os rumos para os países perdedores. A guerra na Europa já havia terminado, mas o Japão persiste na sua participação. Não quer se render. Agora a atenção dos Estados Unidos vai estar voltada para o Pacífico. Ele envia tropas para algumas ilhas da região e consegue libertar vários territórios. Mas alegando que queria evitar o número de mortes maior ainda para os seus soldados, ele lança uma ameaça ao Império Japonês, que mesmo assim não se rende. E no dia 6 de agosto de 1945, ele põe em prática o Projeto Manhattan, que é o projeto de criação da primeira bomba atômica, e lança na cidade de Hiroshima. Ninguém conhecia a eficácia dessa bomba, que matou aproximadamente 300 mil pessoas. Um soldado americano que estava presente no avião Enola Gay, que lançou a primeira bomba atômica, ao ver o resultado do cogumelo que é formado após a explosão, disse a seguinte frase: "Meu Deus, o que nós fizemos?" Diante do silêncio do Império Japonês, 3 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, é lançada a segunda bomba na cidade de Nagasaki. O lançamento dessa bomba não foi tão preciso quanto a de Hiroshima e o número de mortos foi menor, em torno de 80 a 100 mil. E o impacto da bomba era tão grande que no primeiro quilômetro de raio as pessoas eram exterminadas imediatamente, sobrando apenas a sombra. Além das mortes imediatas, as consequências após a bomba são terríveis, pois ela transmitia radiação. E muitos japoneses adoeceram e sofreram com deformidades. E por fim, eu vou apresentar as consequências da Segunda Guerra Mundial. Morreram aproximadamente 70 milhões de pessoas. Cerca de 28 milhões foram mutiladas. Cidades, zonas rurais foram totalmente destruídas, gerando dívidas incalculáveis. E por fim, como a Liga das Nações foi ineficaz, criaram a ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de impedir que novos conflitos acontecessem. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula. Daqui a pouco eu volto para a correção dos exercícios. Até mais!